Meu chefe era meu namorado virtual, mas ele não sabia disso. Ele vivia pedindo para nos encontrarmos pessoalmente. Sinceramente, se a gente se visse, talvez eu virasse decoração de parede no dia seguinte. Então, tomei uma decisão rápida, terminei com ele. Ele ficou tão abalado que fez a empresa inteira entrar em ritmo de horas extras. Pelo bem da minha saúde mental e física, comecei a pensar, será que reatar com ele seria mesmo uma ideia tão ruim assim? Eu estava namorando meu chefe pela internet, mas um encontro presencial nunca esteve nos meus planos. Ele nem imaginava que sua namorada virtual era uma de suas funcionárias. Ultimamente, ele andava com um humor péssimo. Todos no escritório sentiam isso e andávamos em cascas de ovo. Até os intervalos habituais tinham sido encurtados. Ele ficava no escritório até tarde, e ninguém se atrevia a sair antes dele. Nossos dias de trabalho se estendiam até às 11 ou 12 da noite. Eu já estava com olheiras profundas. Minha pele parecia pior a cada dia. E provavelmente eu era a única que sabia o verdadeiro motivo daquele mau humor. Ele estava de coração partido. E quem partiu o coração dele, fui eu. Tudo começou há 2 anos, quando encontrei uma postagem nas redes sociais. O autor se perguntava por que não conseguia arrumar uma namorada. Dizia que era homem, tinha 1,87 m de altura, 83 quilos, 25 anos de idade, formado por uma universidade da Ivy League com mestrado em administração e engenharia. Dizia também que era vice-presidente de uma empresa de capital aberto, ganhava $500 mil por ano, tinha casa e carro, e que sua aparência era apenas mediana. E perguntava, qual era o problema? Os comentários estavam cheios de sarcasmo. Uns diziam que ele queria elogios. Outros zombavam, dizendo que ninguém com 25 anos era vice-presidente sem ser herdeiro de alguma empresa familiar. Num tom brincalhão, comentei que talvez o problema fosse a aparência. Disse que ele deveria postar uma foto para a gente julgar. Em seguida, fechei o aplicativo. Poucos minutos depois, recebi uma mensagem privada. Ele perguntou se podia me enviar a foto diretamente. Curiosa, aceitei. Ele mandou. Quase cuspi o café. Ele dizia ser alto, mas a foto o fazia parecer ter no máximo 1,50 m. O rosto estava parcialmente coberto pela mão, e o ângulo fazia a cabeça parecer enorme em comparação ao corpo. O cabelo estava todo espetado, como se tivesse usado 1 quilo de gel. Usava óculos de armação preta grossa. A imagem era totalmente desajeitada e nerd. Mas, mesmo com o rosto parcialmente coberto, dava para ver que seus traços eram bonitos. Lábios, nariz, olhos, tudo bem definido. E, de algum jeito, ele parecia familiar. Resolvi dar uns conselhos. Falei sobre melhorar o visual e a forma de tirar selfies. Sugere lentes de contato ou óculos sem armação, mudar o ângulo das fotos e trocar as calças justas por modelos pretos mais soltos. Ele agradeceu. No dia seguinte, mandou novas fotos. E no outro também. Ele estava levando minhas dicas a sério. Continuou assim até que pediu para me adicionar no Facebook e queria me enviar um presente. Pensei, se alguém quer me pagar por ajudar, por que não? Mandei meu perfil. Um segundo depois, uma conta conhecida me mandou solicitação de amizade. Olhei a foto e fiquei em choque. Era o meu chefe. Entrei em pânico. Quase aceitei sem querer. Corri para ocultar todas as minhas postagens antigas e verifiquei se meu Facebook já tinha sido vinculado à empresa. Então ele mandou mensagem de agradecimento e transferiu $7 mil pelo MetaPay, chamando de presente voluntário. Fiquei sem palavras. Comparei a selfie com a foto do perfil. Era ele mesmo. Meu chefe era o cara a quem eu estava dando conselhos. Hesitei, mas aceitei o dinheiro. Ele não sabia quem eu era. Continuei ajudando com o visual e ele evoluía rápido. Até que veio a confissão. Ele mandou uma longa mensagem, cheia de rodeios. Pulei a maior parte. No final, dizia que estava apaixonado por mim. Respondi apenas com um obrigada. Ele escreveu de volta, confuso. Repetiu que tinha sentimentos por mim. Eu disse de novo que agradecia. Ele insistiu, dizendo que era sério. Eu respondi que agradecia de verdade. Comecei a ter dor de cabeça. Então ele perguntou se eu deixaria me conquistar. Não respondi. No dia seguinte, ele começou a mandar mensagens sem parar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Avisos de quando saía para o trabalho, chegava na empresa e começava as tarefas. Ele achava aquilo romântico. Mandei uma mensagem sugerindo que ele pesquisasse como conversar com uma mulher. Ele respondeu com um emoji confuso. Aí algo inesperado aconteceu. Estava vendo um vídeo de academia com um cara bonito e quis mandar para minha melhor amiga. Mas acabei enviando para ele. A mensagem era bem ousada. Ele respondeu com um ponto de interrogação. Quando percebi, já era tarde para apagar. Ele perguntou se aquele era meu tipo. E logo depois mandou um vídeo dele mesmo malhando. Os músculos eram definidos, não exagerados. A pele era clara e lisa. O famoso V-line sumia dentro de uma calça de moletom cinza. Ele usava uma camiseta rosa choque e parecia constrangido. No final do vídeo, seu rosto estava todo vermelho. Pedi mais vídeos. Ele disse que, se eu aceitasse ser namorada dele, me mandaria um por dia. Disse que eu não precisaria mais olhar para homem nenhum. Dinheiro, poder, fama e desejo. As 4 coisas que o mundo mais cobiça. As 3 primeiras nunca me interessaram. Mas a última, me seduziu. Então aceitei. Mas com condições. Nada de relacionamento público. Nada de fotos combinando. Nada de chamadas de vídeo. E, principalmente, nada de encontros ao vivo. Ele concordou. E por 2 anos, fomos um casal virtual. Com o tempo, ele ficou muito mais estiloso. Comecei a curtir as fotos e vídeos. Ele ficava bem com qualquer roupa. Mas então, ele disse que queria me encontrar. Lembrei do nosso acordo. Ele disse que sabia, mas que queria muito me ver. Eu entendi o motivo. Dias antes, depois de uma reunião de ex-colegas, um rapaz se declarou para mim. Recusei, e ele me mandou várias mensagens nojentas. Expus ele nas redes e depois bloqueei. Meu namorado virtual viu. Imaginei que quisesse marcar território. Mas eu tinha meus motivos para manter tudo virtual. Recusei o encontro. Após uma semana de insistência, fiquei irritada e terminei com ele. Ele ficou em choque. Meu celular vibrava com chamadas perdidas. Virei o aparelho com a tela para baixo. Foi aí que minha gerente, Leia, pediu que eu entregasse uma proposta ao Sr. Thompson. Todo mundo sabia que ela gostava do nosso chefe, Benedict Thompson. Mas ultimamente vinha evitando ele. Da última vez que tentou se aproximar, ele a repreendeu na frente de todos. Hesitei. Eu estava um cargo abaixo dele. Tecnicamente, seria contra o protocolo falar com ele diretamente. Mas Leia insistiu. Suspirei. Não tinha escolha. Chequei o celular.
Ele estava mandando pedidos de desculpa um atrás do outro. Não li nenhum. Queria manter minha posição. Mas depois mandei uma mensagem. Disse que, se ele se comportasse e cumprisse o que prometeu, poderíamos continuar juntos. Ele respondeu na hora. Disse que estava arrependido e prometeu nunca mais quebrar sua palavra. Respirei fundo e bati a porta do escritório. Ele disse para eu entrar. Quando entrei, notei que seu nariz estava vermelho. Tinha chorado. Perguntou se era a proposta e pediu para deixá-la na mesa. Depois disse que eu podia ir, parecia de bom humor. Mais tarde, a proposta voltou com correções. Tive que revisar. Era uma sexta-feira à noite. Todos já tinham ido embora. Fiquei sozinha, trabalhando. Até a recepcionista foi embora. Prometi apagar as luzes e trancar tudo. Por volta das 10 da noite, ouvi a porta da frente abrir. Congelei. Quem chegaria naquela hora? Prendi a respiração. Então vi ele. Benedito entrou e perguntou por que eu ainda estava ali. Respondi que queria aperfeiçoar a proposta naquela noite. Ele disse que ajudaria. Ofereceu-se para explicar as mudanças que queria. Meu coração acelerou. Eu tinha deixado meu Facebook aberto no computador da empresa, lendo as mensagens dele. Não queria que ele visse. Ele se aproximou da minha mesa e perguntou se podia olhar a tela. Entrei em pânico. Ele disse. Esperei um segundo. Depois daquele estranho encontro tarde da noite com Benedito no escritório, as coisas começaram a mudar de forma sutil, quase imperceptível. Ele nunca mencionou nada sobre as mensagens, sobre o Facebook ou sobre o nosso relacionamento online. Pelo menos, não diretamente. Mas notei pequenas mudanças. O jeito como ele me olhava demorava um pouco mais do que o normal. Suas instruções ficaram mais detalhadas, e o tom de voz mais suave quando falava comigo, embora continuasse duro com os outros. Na segunda-feira de manhã, o escritório estava no seu ritmo habitual de estresse e urgência. Leia já fofocava perto da máquina de café com mais duas colegas. Sua voz era baixa, mas seus olhos espiavam discretamente em direção à porta do Benedito. Ouvi fragmentos. Diziam que ele recusou um jantar com investidores. Que se negou a dar uma entrevista à imprensa. Que estava exausto. Para os outros, ele parecia um homem à beira do colapso. Mas eu sabia a verdade. Fui eu quem puxou o fio. E quanto mais pensava nisso, mais o peso da culpa apertava meu peito. Mantive a cabeça baixa, foquei no trabalho, respondi e-mails, ajustei layouts e revisei a proposta mais uma vez. Mas as mensagens dele voltaram. Não tão intensas quanto antes, mas constantes. Bom dia. Bom almoço. Gostei das revisões. Durma bem. Cada uma chegava em horários regulares, como um relógio. Parei de responder. Não porque eu odiava. Muito pelo contrário. Mas porque eu já não sabia mais onde traçar a linha. Ele era meu chefe. Mas também era o homem que me mandava vídeos se exercitando, todo corado. Era o homem que, sem saber, abriu o coração para alguém que estava bem ali, todos os dias, em sua empresa. O silêncio entre nós cresceu. Mas a tensão não diminuiu. Pelo contrário, só aumentava. Até que, certa manhã, Benedito convocou uma reunião com toda a equipe. Todos estavam sentados na sala principal. Benedito foi o último a entrar, como sempre. Estava impecavelmente vestido, mas havia sombras sutis sob seus olhos. Sua expressão habitual, contida e segura, parecia mais forçada naquele dia. Ele pousou uma pasta na mesa e olhou ao redor. Disse que a empresa passaria por uma reorganização interna. Que alguns departamentos teriam funções redistribuídas. Que novos cargos seriam criados. A voz dele era firme, mas eu senti algo por trás daquelas palavras. Algo pessoal. Então ele me olhou diretamente. Não foi um olhar passageiro. Ele fixou os olhos nos meus por vários segundos antes de continuar. Depois da reunião, Leia me puxou para o lado. Sussurrou que eu devia ter feito alguma coisa. Que Benedito não parava de olhar para mim. Que ele nunca me tratava como tratava os outros. Neguei tudo. Fingi confusão. Dei risada. Mas por dentro, eu estava em pânico. Naquela noite, recebi uma mensagem mais longa dele. Ele disse que sentia falta das nossas conversas. Que sentia falta da minha voz, mesmo sem nunca tê-la ouvido. Que sentia falta de saber o que eu estava pensando. Terminou dizendo que esperava que eu estivesse dormindo bem e que não estivesse sozinha no escritório de novo. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Comecei a digitar. Apaguei. Digitei outra vez. Até que finalmente respondi. Disse que sentia muito. Que estava evitando ele. Que talvez tivéssemos ido longe demais. E que tínhamos regras. E a mais importante era, nada de encontros na vida real. Ele respondeu na hora. Disse que entendia. Mas perguntou se ao menos podia saber meu nome. Meu nome verdadeiro. Meu coração parou por um segundo. Ele não sabia. Depois de 2 anos, ele ainda não sabia. Pensei em mentir. Inventar um nome qualquer. Mas e se ele verificasse algo no sistema da empresa? E se alguém deixasse escapar? E se Leia descobrisse? Escrevi. Você já me conhece. Mas apaguei. Por fim, enviei. Melhor não complicarmos isso. Ele respondeu. Tarde demais para isso. No dia seguinte, ele anunciou as novas atribuições. Eu fui promovida. De repente, comecei a responder diretamente a ele. Leia ficou com a cara de quem engoliu um limão. Ninguém disse nada abertamente, mas eu vi as perguntas nos olhos dos colegas. Por que ela? Por que tão rápido? Por que agora? Passei a trabalhar mais do que nunca. Ficava até tarde. Conferia tudo 2 vezes. Evitava seus olhares. Evitava reuniões privadas, a menos que fossem realmente necessárias. Mas uma noite, quando eu estava saindo do escritório, ele saiu da sala dele e me chamou pelo nome. Congelei. Ele pediu para eu ficar mais alguns minutos. Disse que queria revisar a estratégia da campanha. Era uma razão válida, mas o jeito como ele falou, o modo como me olhou, parecia pessoal. Entrei na sala. Ele não sentou à mesa. Foi até a janela.